se nós fizermos bom uso desse portal, nós somos esclarecidos. Nele é um recreio, nós encontramos e reencontramos afetos nossos, entes e muitos outros seres, Pedro, e conhecemos muito mais a verdade sobre todos nós. Mas para isso temos que capricharmos, né? Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje convido o Benzedor para a gente conversar um pouco mais a respeito da magia do sono, esse presente divino que nós recebemos para descansar, para nos refazer, dentre muitas outras magias e mistérios que ele nos permite. Benzedor, gratidão ao Grande Pai, a Cristo, ao Grande Mãe por nos permitirem mais esse momento, gratidão a Ti por estar aqui conversando com a gente. Começa explicando para a gente então o que é o sono. Meu repórter, com a graça do Grande Pai, da Grande Mãe, muito obrigado por mais um podcast, por esse momento sagrado. Aos mentores luminosos, meu querido repórter, o Benzedor diz assim, no pequeno aprendizado de sempre: Pedro, o sono realmente é uma magia. É uma magia sagrada, um presente celestial que o Papai do Céu empresta para cada um de nós. Eu diria assim, o sono é a verdadeira porta de entrada para o espiritual, para encontros e reencontros. Seria então o sono um portal para a gente? Exatamente, meu repórter, exatamente. E não só para nós, como para muitos outros espíritos, queridos, entes queridos, inimigos, para todos esses, meu repórter. É ali que a gente se encontra, é ali que a gente se reencontra. É naquele momento que acontece de muitas comunicações. Então, é sim também um portal, um chamado, uma abertura na esfera espiritual. E o que acontece com o nosso corpo e com o nosso espírito durante o sono? Repórter, no sono, nós nos desligamos do físico. Aí é o verdadeiro eu, é o verdadeiro tu, é o verdadeiro nós. Fora do peso do cárcere chamado corpo físico. Aí resta o nosso corpo astral. Quando a gente desencarna, a gente também se liberta do corpo físico. Qual é a diferença que há entre o desencarne e o sono? A diferença, meu repórter, é que no sono o desligamento é momentâneo, com a responsabilidade de ir e voltar. Quando acontece a grande viagem, a chamada e temida morte para alguns, né? Aí é cortado o fio de prata, que é o mesmo fio que amarra nosso espírito no físico. E de que forma que o sono, que a gente pode entender o sono como uma magia propriamente, né? A gente vê, por exemplo, a benzedura, as simpatias como formas de magia, né? Meu repórter, o sono vem ser uma magia porque através dele nós chegamos no verdadeiro eu, como disse, no verdadeiro tu, no verdadeiro nós. No sono nós voltamos momentaneamente para a pátria de todos nós, a verdadeira pátria de onde nós viemos. Então, sim, é uma grande magia, porque nossa alma é pura magia, nosso físico é matéria. E como é que a gente pode zelar pelo nosso sono para que ele realmente tenha qualidade no que é necessário, tanto para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito? Repórter, aí requer uma faxina, uma mudança bastante drástica. Eu mesmo, benzedor, eu tenho que te dizer assim, Pedro, tudo começou
a brilhar. Tudo começou a se encaixar. Eu, quando criança, através do sono. E até os dias de hoje, para o benzedor, quantas comunicações eu tenho nesses momentos. Meus maiores e melhores aprendizados, repórter, se faz no sono. Eu recebo várias mensagens a olho nu, no dia a dia, no ir e vir, no sentar, no conversar, no brincar. Mas, repórter, as melhores e maiores comunicações e ensinamentos é no momento de desdobramento, é no momento do sono. O que fazer para melhorá-lo? O que fazer para nele ter paz? Repórter, eu diria sim, o que me é ensinado. Quanto menos mídias, quanto menos telas durante o dia, ou assim umas 2, 3 horas antes de se deitar para dormir, se desligar completamente desses meios. Aí nosso sono, nosso descanso, pode-se dizer que será completamente confortador, porque é o que é na prática o sono, conforto. Em alguns momentos, em outros episódios, a gente já conversou sobre o nosso corpo mostrar muita coisa sobre a gente, forma como a gente fala e tudo mais. A forma como a gente dorme também pode esclarecer algumas questões a respeito tanto do nosso espírito quanto da nossa experiência carnal? Meu repórter, sim, é outro fator. Sim, sim. Tem esses indicativos e até porque cada um de nós é um organismo diferente, né? Uns requerem meia dúzia de horas de sono e já estão prontos, outros requerem 10, outros requerem 12, outros requerem 4, 5 horas, outros requerem 8, vai de organismo para organismo. Mas o benzedor te diz assim, ó Pedro, é um estágio. O sono também é um estágio. Como eu te digo assim, ó, muita coisa linda, muita coisa bonita chega para mim através do sono. E aí por isso, eu, benzedor, assim, eu procuro ensinar e passar adiante o cuidado que temos que ter, né, Pedro? Para esse momento ser um momento relaxante, de conforto, porque na verdade o que descansa é somente o nosso corpo, o nosso físico. O nosso espírito não necessita desse descanso. O que repousa é nosso físico. Então o sono é sim confortador. Um bom sono é saúde, é paz, é inteligência, Pedro. Então por que não cuidá-lo, repórter? Tu vê que até os dias de hoje, assim o pessoal me traz, não só crianças como adultos, né, Pedro? Às vezes é uns adultos trazendo outros adultos, né? Mostrando o caminho. Pedro, e eles chegam, o benzedor, minha filha, minha pequena, meu pequeno, tá com quebranto, tá com olho mal, porque tá dormindo de olho aberto. E aí o benzedor tem que dizer assim, esse é um dispositivo da matéria a demonstrar que realmente existe quebranto, existe algo que não está correto, existe algum desequilíbrio. E sim, a criança ou o adulto assim que dorme com o olho aberto, Pedro, o quebranto está muito forte. E aí o espírito dá sinal que se reflete na matéria. E aí a matéria não fecha os olhos para dormir. Se chama carga negativa. E aí precisa ser tirado. Tem até certos animaizinhos que agem da mesma maneira, Pedro. É um dispositivo do bem demonstrando a energia má, que precisa ser retirada. E existem outros sinais que a gente pode observar no nosso corpo, no corpo de quem nos acompanha enquanto dorme, que possam nos ajudar a resolver desequilíbrios que existam? Existe sim, Pedro. É que é um meio assim que são vários fatores, né, Pedro? Assim, o benzedor pode falar de alguns, né? Porque senão nós vamos passar horas e horas neste patamar. A função, por exemplo, do sonambulismo, ou quem fala muito dormindo. Aí sim, aí tu tá me dando a prática para mim tentar elucidar, né, o repórter, porque na verdade somos aprendizes, né, mas dentro do meu pequeno conhecimento eu puder fazer é com prazer. Pedro, o sonambulismo nada mais é do que mediunidade, uma mediunidade avançada.
Uma mediunidade que não está esperando do lado de cada vida nós darmos o ok, porque já fomos presenteados por ela, né? Em alguns casos, ela permanece adormecida até nós darmos o segundo ok desse lado da vida. Mas quem passa por sonambulismo, Pedro, a mediunidade, ela já acordou e está a pedir para trabalhar, avanço, preparo daquela pessoa. Existem relatos, né, de pessoas que foram acordadas durante um episódio de sonambulismo, por exemplo, e que entraram em desespero ou que ficaram muito assustadas, em choque, coisas nesse sentido. A espiritualidade esclarece o porquê disso acontecer? Repórter, sim, já aconteceu, acontece, né, Pedro? Só que não é algo assim tão corriqueiro, o porquê é sempre bom respeitar, né, Pedro? Eu aprendo e aprendi, sempre já vi causos, já lidei com certos causos, Pedro. O primeiro passo é analisar, não chamar, não interferir, cuidar. Sim, já teve casos de pessoas que partiram, pessoas que não ficaram bem da mente, Pedro, porque quando tu chama, tu poderás dar um susto. E aí é um choque. É um choque para a pessoa, porque na verdade, sonambulismo, a pessoa está em transe. Não é só o físico da pessoa que está ali, né? O corpo está sendo usado por espíritos. Então, em todo esse contexto, assim, o sono é sim uma magia, um portal. Eu diria um recreio da alma. Pedro, quantos causos já foi ajudado a resolver através do sono? Pedro, os mentores mesmo assim, eles também entram em contato nesse momento. Então, se a gente analisar e a gente pensar um bocadinho assim, Pedro, que no nosso sono pode existir espíritos queridos, amigos, entes nossos, aguardando para conversar conosco nesse momento, nesse período, que nós estaremos com eles de espírito para espírito, não de corpo para corpo. Aquele assim que pensar e tiver esse entendimento, Pedro, meu pai partiu, meu pai já faz parte do lado de lá. Será que meu pai não está a aguardar esse momento para se comunicar comigo, para passar uma mensagem, para outro parente, para outro familiar, ou para mim mesmo, ou minha mãe, ou meu filho, ou um amigo? Eu penso que o momento que tu tem esse conhecimento, tu já vais começar a ver o sono com outro olhar, né? E saber que é um acontecimento divino, abençoado. Então, por que não termos o devido cuidado, Pedro? E pode acontecer também, benzedor, de uma pessoa trabalhar também durante o seu sono, né, o espírito desdobrado ali, auxiliar em outras esferas? Repórter, sim, e acontece muito. Acontece muito com esse benzedor que vos fala, Pedro. Pedro, o sono, para mim, desde que me foi orientado e explicado, Pedro, para mim é uma das magias mais lindas que existe. Qual outra magia que te traz um ente querido, Pedro? Ou qual outra magia que te leva aos teus antepassados, que te leva ao princípio, que te leva a outros planos, que te leva a outros seres, que te leva a outros conhecimentos? Qual magia faz isso? E essa magia, o Pai do Céu não te pediu nada por ela, né? Ele só nos ensina nós nos prepararmos, nós estarmos relaxados, nós estarmos em paz, Pedro. Porque é alimento para a alma e também para o corpo, né? Uma boa noite de sono não é remédio, Pedro, não é saúde, não é comprovado em todos os meios. De fato, e um grande porém nessas mensagens, por exemplo, que a gente recebe através dos desdobramentos durante o sono, é que muitos acabam não conseguindo lembrar, né? Ou às vezes lembram, às vezes não lembram daquilo que sonharam, entre aspas, né? Como a gente chama de sonho muitas vezes. Por que isso que acontece, isso de a gente esquecer o que foi vivido fora do corpo? Meu repórter, por inúmeros fatores, mas os mais comuns, Pedro. Porque nem todos nós se atemos para o sonhar, o sono. Porque a maioria pensa que sonho é só sonho. E certas pessoas dão várias explicações, né, sobre ele, mas que
termina não esclarecendo nada e, na maioria das vezes, confundindo mais. Pedro, o benzedor, te diz assim, ó: quantas curas, quantos remédios, quantas mensagens esclarecedoras é trazido nesses momentos. Pedro, eu conheci alguém que para mim até hoje é especial, e esse alguém me disse assim, uma conversa que jamais vou esquecer, Pedro. Esse alguém me disse assim: benzedor, eu tive um sonho, foi um sonho muito forte, que me marcou muito. Eu sonhei, benzedor, com uma mulher de branco, uma mulher aí assim de aparência de uns 40 anos, não mais do que 40 anos. Eu sonhei que eu tava deitado assim, e ela nos pés da minha cama me olhando assim, me olhou com um olhar muito terno, e aquilo me marcou muito, benzedor. E eu acordei no meio da noite, me acordei e olhei quem estava aos pés da cama com o mesmo olhar terno, a mulher que estava em meu sonho. Ela me olhou com ternura e desapareceu. Daquele momento em diante, eu clareei o dia. Eu me levantei, fui tomar água, olhei as horas e fiquei assim, algo me tocou muito. Ela não me disse uma palavra, mas o olhar dela sim me tocou. Eu voltei para a cama, eu virei para um canto, virei para o outro e nada, e clareou o dia, e eu continuei com aquele pensar benzedor. Quem seria? O que ela quer? Quem é? O porquê? E ela não falou nada comigo. E aí o benzedor te diz assim, meu repórter: por isso as maiores verdades virão nesse tempo, nesse estágio, na magia do sono, do sonhar, do desdobrar, que é como nós chamamos. Então, outra força mágica e sagrada que o benzedor vai agradecer sempre, não só aos meus mentores, como a todos os mentores sagrados que trabalham em prol do bem, da luz, da paz, do conforto, do aprimoramento e do aperfeiçoamento. Meu repórter, olha a importância de termos um bom mentor ou uma boa mentora. Diz que no outro dia o mentor surgiu para esse amigo e foi logo dizendo para ele assim: meu filho, estás comovido com a moça que vistes aos pés de tua tarimba, que para nós é cama? E esse meu amigo disse que encarou o mentor, depois baixou a cabeça e perguntando, né? Sim, que com certeza aquilo ali tinha tocado nele de uma forma muito especial, mas que ele não conseguia compreender. O mentor, lendo aquele pensamento, Pedro, disse para ele: te tocou bem fundo, porque eu vou te dizer quem ela é. Ela é uma moça que veio se despedir de ti. Ela, na verdade, é tua filha carnal, e que nessa tu não conheceu. Eu vou te explicar. Meu filho, tu namorou em tal ano, aqui nesse estado, tal moça de tal nome. Te lembra? Te recordas? E ele disse: sim, recordo. Foi um namoro muito passageiro. Repórter, depois essa moça se foi para São Paulo. E tempos depois ela descobriu que estava gestante. E se passou-se os tempos, deu à luz, e o benzedor, resumindo, eles não se viram mais, Pedro, eles não tiveram mais contato. Pedro, e aí o mentor disse para ele: ela é tua filha desse, poderia dizer, desse namoro, né? Desse elo de vocês, dessa união que foi passageira, mas gerou fruto, um lindo fruto. E esse espírito, essa moça, ela estava num avião que caiu em São Paulo. Podes olhar os jornais que verás que caiu um avião em São Paulo, e ela estava nesse avião. Assim que ela se desligou do físico, ela veio se despedir do seu pai, que és tu, meu filho. Então, Pedro, ele me disse assim: benzedor, eu nunca vou esquecer desse esclarecimento. E depois conversaram, Pedro. Depois ela voltou e eles conversaram. Só que aí ele sabendo, né? Por isso que o benzedor diz assim: há informações, Pedro, que o nosso espírito sabe, mas quando nós estamos no físico, nós não lembramos. Então, não é bonito, Pedro? E começou a magia pelo sono. Ele a viu no sonho e acordou, e ela se mantinha ali presente.
Então o benzedor usa as tuas palavras, repórter. É um portal, sim, muito lindo e rico. E que graças a Deus nos foi emprestado para a gente poder aprender e ter esses contatos, né? Assim como o bem pode se comunicar com a gente e pode também passar algumas pessoas o que chamam de premonições, talvez chamem de forma errada, talvez seja esse mesmo nome, mas as premonições, elas são também uma faculdade mediúnica ou é simplesmente pelo fato do sono ser já esse portal? Repórter, premonição, não precisamos ter faculdades para elas acontecer, né? Mas bem relaxado, bem tranquilo, é óbvio que o sono alcança muitos fatores, Pedro. Eu te digo assim, às vezes o benzedor está conversando assim com as pessoas, Pedro, e às vezes do lado tem um espírito amigo, né, ou não amigo. Pedro, e aí nós conversando assim, eu interagindo assim com a pessoa que o benzedor está conversando e também com os espíritos que estão em volta daquela pessoa, alguns benéficos, outras vezes outros maléficos, mas Pedro, inúmeras vezes eles me dizem assim, eu vou esperar o melhor momento dessa pessoa ou do meu amigo para entrar em contato com ele. Eu preciso que ele relaxe, que ele esteja em paz, que ele esteja tranquilo para mim conseguir estabelecer esse contato. E assim também acontece com os inimigos, né, Pedro? Por que muitos dizem o pesadelo? Quem está em nossos pesadelos? Quem nos atenta nos nossos pesadelos, Pedro? A maioria das vezes, nossos inimigos, né? E a gente não apelida por pesadelo o que não é bom, o que nos fere, o que nos causa prejuízo interno. Sim, é verdade. E dentro desse contexto também, né, algumas pessoas relatam episódios de paralisia do sono, por exemplo, né? O que a espiritualidade traz, esclarece a gente em relação a isso? Repórter, esse é um tema que eu posso conversar com conhecimento de causa. Aliás, todos os nossos temas eu tenho falado com conhecimento de causa, né? Nem que seja mínimo, né, repórter? Paralisia do sono. A mediunidade que me é emprestada, Pedro, quando ela começou a dar passos e a acordar em mim, o benzedor sofreu muito com a paralisia do sono, né? Com medo do que eu via, porque, como eu bem disse lá atrás, nos outros episódios, Pedro, a visão, um médio, ele enxerga de um tudo, porque de um tudo existe. Existe o que é bom e existe o que é mal. E a gente vê também o que é mal, e o que é mal é feio sempre. Distorce, é distorcido. Então, assim, eu lá, quando criança, Pedro, para mim era... Hoje, assim, eu vendo, naquela época, assim, era corriqueiro, Pedro. O benzedor se deitava para a cabeceira, dormia, passava o primeiro sono, assim, me acordava pros pés. Ou deitava para a cabeceira, o primeiro sono, me acordava e estava atravessado na cama. Pedro, e várias vezes assim na noite, assim, coisas de 2, 3 vezes assim, eu voltar assim, procurando assim a cabeceira e voltar e me deitar. Pedro, já era a mediunidade a se manifestar sobre o sono. Pedro, depois começou as visões que eu não compreendia e que eu temia. Inúmeras vezes assim, primeiro eu gritava. Mas muito brevemente eu já não conseguia mais gritar porque eu perdia a fala. O susto era tamanho que eu ficava sem voz. Pedro, muitas vezes eu pensava assim, eu não estou nem respirando, então eu vou morrer. Pensava assim, com um pensamento de pequeno. Pedro, quando começou a ficar nesse fator da paralisia do sono, os mentores começaram a me orientar. E eu nunca esqueço a primeira orientação. Meu querido filho, quando acontecer isso, tu sempre lembra, tu não podes fazer nada com o corpo, o físico, mas é porque tu estás em alma, e em alma tu podes tudo. Tu podes pedir socorro, tu podes nos chamar e tu podes te sobressair de qualquer problema, qualquer dano. Pedro, e assim eu comecei a fazer. Eu sabia que a minha força no momento era só mental. E o que eu fazia? Eu chamava e eles vinham. Na verdade, Pedro, não é que eu chamava e eles vinham, eles já estavam ali. E isso é até hoje. Pedro, nós temos os mentores, sempre existe um conosco. Se nós passarmos por um apuro, por uma aflição, Pedro, se nós não chamarmos, ele está do nosso lado, ele não age. O porquê? A lei diz, eles não são intrometidos, nem eles nem elas. Se nós necessitarmos, nós teremos todo o amparo, mas sempre tem que partir de nós. E
bastava eu pensar, e eu sempre me foi ensinado assim, não chama por nós, chama por Nossa Senhora. Pedro, e assim eu só pensava e aquilo tudo assim já passava. Assim, parecia-se que era segundos. E até hoje é assim, meu repórter. E aí a paralisia não mais me afetou, porque eu tive o ensinamento de como lidar. A paralisia, o que é, Pedro? Que tu me pergunta. É o pavor, é o pânico. Nós mesmos entramos nesse estado de espírito. E eu entrava vendo que não era bom, né, Pedro? Que na verdade eram espíritos, mas já não tinham mais a forma humana. E aí o que não tem forma humana, a gente tem um mau costume de apelidar de monstros, né? Ou assombração, que não é nossa alçada, mas toda assombração é um espírito, Pedro, de uma pessoa que está distante de Deus ou requer um favor. É interessante pensar nisso porque o sono ele nos mostra muitas coisas em relação à nossa experiência aqui na Terra, né? E também tem aqueles detalhes, por exemplo, de quando a gente se acorda com a sensação de que estava caindo, ou sonha que estava caindo e acorda rápido, ou aquelas pessoas que têm a sensação de que estão dormindo e que afundam na cama, que vão mais para baixo ainda. O que isso quer dizer? Repórter, boa, porque isso muitos já me perguntaram e tem essa dúvida e busca esse esclarecimento. Pedro, existe algo chamado evoluir, crescer, subir, se elevar. Existe outro fator chamado involuir, quer dizer descer, cair. Pedro, quando a gente tem essa sensação, mesmo como muitos me dizem assim, ô benzedor, eu me sentei assim no sofá e eu tive a impressão, se eu sentado no sofá assim, parece que eu passei do sofá, eu desci. Parece que eu me sentei no chão e eu estou sentado no sofá. Me sentei num banco, a mesma coisa. Eu me deitei na cama e parece que eu caí embaixo da cama. Na verdade, eu estou em cima da cama. Ou eu me deitei assim, parece que eu caí dentro de mim, mas para baixo. Repórter, é os mesmos fatores. Quero dizer que tu decaiu. Tu fez algo, ou tu pensou algo, ou tu tivesse uma atitude que te fez o teu espírito regredir. E quando a gente regride, a gente ganha os ares ou se aprofundamos. Nos aprofundamos, né? Para baixo, decai. É esse o significado. Nós agimos de forma errada, ou nós pensamos de forma errada, ou nós tivemos uma atitude infeliz e que fez nosso espírito decair. Tá bem explicado, repórter? Tá, com certeza. E na função de quando a gente sonha que tá caindo e acorda rápido? Tu decaiu mais uma vez e quisesse voltar pro físico. E um outro ponto também que é muito comentado popularmente, tem gente que diz, já tô no quinto sono, por exemplo, no quarto sono. Isso existe? Existe diferença de fases do sono ou não? Repórter, para mim é só um ditado bobo, um ditado, viu? O que existe é ou tu dormir bem ou tu dormir mal, mas que ambos são portais, né, Pedro? Um para ajudar a tua saúde, ajudar a tua mente ou debilitar teus sentidos. Pedro, eu digo assim, eu até hoje assim, eu cuido muito dessa parte, né, Pedro? Por incrível que pareça, Pedro, sono, eu sempre me foi ensinado e me é ensinado. Hoje a gente vê essa tecnologia, por exemplo, assim, os aparelhos eletrônicos. Pedro, todos eles têm aquela luzinha, né? Tipo as TV em vermelho, certos rádios, certos controles. Para mim, assim, eu penso que quase todos os eletrônicos têm, né? O benzedor não sabe o nome daquilo ali, eu não tenho estudo para tal. Mas deixa eu te dizer assim, ó, o nosso cérebro, ele não descansa como ele tem que descansar se no nosso quarto tiver uma daquelas luzes, uma dessas luzinhas em qualquer eletrônico perto de nós ou o telefone. Nós já não teremos um sono profundo, um sono confortador. Pedro e vários já assim, procuraram o benzedor. Onde está o problema? Eu me acordo às 3 horas da manhã, não durmo mais. Eu me acordo às 2, não durmo mais. Pedro, e inúmeras vezes assim os mentores ensinaram, não deixe o telefone perto de ti. Ou aqueles pontos de luz, eles dizem os pontos de luz dos eletrônicos, não deixem eles acesos no quarto e nem perto de vocês. Aquilo ali tem certas forças assim que o ser humano desconhece, Pedro. Então,
E todas as telas têm, né, Pedro, isso, né? Então essa parte aí, assim, horas antes, eu desligo, Pedro, eu boto para longe de mim e tu sabe, existe uma grande mudança mesmo. E todos que foram ensinados, que fizeram, eles me dizem assim, benzedor, não é que tem uma diferença grandíssima. Outros não dormem com o telefone perto da cabeça, outros embaixo do travesseiro, Pedro. Outros do lado, Pedro. Não tem como teu físico repousar como tem que ser, se assim nós agirmos. E eu falo isso até como testemunho próprio também, porque desde que eu comecei a desligar as luzes para dormir, eu notei uma melhora muito considerável no meu sono. Até de acordar mais descansado também, assim como de dormir com muito mais profundidade. No entanto, por outro lado, muitas pessoas têm dificuldade para conseguir dormir. Algumas até fazem uso de medicamentos para conseguirem apagar o corpo físico, né? Essa dificuldade para dormir, não necessariamente a insônia somente, né? Mas dificuldades em geral para dormir, pode ter um cunho espiritual por trás? Pode sim, repórter, pode realmente. E geralmente sempre tem. Pedro, outro fator assim é a nossa alimentação, isso manda muito. Pedro, eu sempre procurei assim, depois que aprendi à noite, comer coisas leves. Se jantarmos algo pesado, assim, que seja mais cedo. Mas assim, verduras, Pedro, frutas, saladas. Isso nos ajuda muito, Pedro, porque assim, antioxidantes, Pedro, fazem faxina dentro de nós, nos proporcionam calma. Pedro, frutas, né? Eu sempre procuro assim para esse meio, Pedro, e realmente é uma bênção. Pedro, a prece, a oração, minutos antes de Pedro, a meditação. A maior parte das doenças, elas derivam também de um mau sono. Se tu não relaxar teu físico, porque nós, na verdade, somos espíritos, né, Pedro? Passando por experiências carnais, materiais. Então, assim, o verdadeiro nós é espírito. Nosso físico viria a ser um automóvel, que precisamos dele para cumprir nossa missão aqui no mundo carnal, mas nós não somos carnais. Então, Pedro, se a gente não tiver esse equilíbrio, esse cuidado, óbvio que não teremos um bom descanso, um bom sono. E óbvio que a tua pressão vai lá em cima, né, Pedro? Todas as taxas dos nossos organismos, elas subirão, elas começarão a desencadear quantas enfermidades. E sem falar que em alguns casos, assim, na maioria deles, assim, obsessores que estão a lutar para não deixar nós descansarmos. Se a gente tem uma boa noite de sono no outro dia, não somos bem mais produtivos em tudo, Pedro? Nós conosco mesmo? Então não é um meio também de nos prejudicar, de nos aniquilar, de fortalecer as enfermidades, Pedro? Então o benzedor diz assim, para mim o sono é um momento, é um estado de espírito que todos nós necessitamos e precisamos muito. A Repórter, como tu bem diz, é um portal que, se nós fizermos bom uso desse portal, nós somos esclarecidos. Nele é um recreio, nós encontramos e reencontramos afetos nossos, entes e muitos outros seres, Pedro, e conhecemos muito mais a verdade sobre todos nós. Mas para isso temos que capricharmos, né? E trazendo um pouco mais ainda assim para a magia desse momento, quando a gente está com dúvida em alguma coisa, em algum momento da nossa vida, né, e sendo o sonho esse portal, a gente pode então rezar e pedir para ser esclarecido, pedir para receber uma mensagem, um sinal através desse momento. Sim, com certeza. Pedro, até porque assim, no nosso evangelho, quantas coisas lindas já aconteceram e acontecem, Pedro, assim, no desdobramento, no falar popular sonho. Quanto já foi esclarecido, quantas previsões, Pedro, já foram dadas na Mãe Terra por esse fator. Pedro, eu tenho pessoas que me dizem assim, benzedor, eu não lhe conhecia. E meu sonho, tu estivesses no meu sonho hoje, eu te vendo conversando contigo, com o Senhor, é a pessoa que esteve no meu sonho, que conversou comigo, que me disse tal mensagem. Então não é magnífico, Pedro? A gente tem aquilo, sonhei com pessoas que eu nem conheço, com estranhos. Pedro, ninguém que está no nosso sonho, no nosso desdobramento é estranho de nós, nem nós para com eles.
Então é magia, sim, Pedro? Quantas pessoas já tiveram ganhos extraordinários nesse momento? Pedro, quantos espíritos já presentearam certos amigos, amigas, certos conhecidos do benzedor através do sonho? O benzedor diz assim, Pedro, quantos já ganharam certas riquezas? Eu tenho na família, Pedro, eu tenho em antepassados que ganharam certas riquezas que estavam enterradas no sonho. O espírito chegou ali, conversou, porque tudo começa pela simpatia, Pedro. Se aquele espírito simpatizar contigo no caos, ele vai achar, ele vai cavar, ele vai buscar uma brecha para entrar em contato com o repórter. Repórter, eu tenho tal riqueza, eu fui muito rico em tal época e eu fui avarento, eu só guardei, tanto é que estou algumas dezenas de anos preso aqui nesse plano, ligado àquele tesouro, ligado àquele ouro. E eu me simpatizei contigo, eu quero que tu faça bom uso disso. Chega, te oferece, mostra onde é, Pedro. E na maior parte das vezes, no sonho. Então, para ver se olha o tamanho do encanto, Pedro. E curas também, Pedro. Certas moléstias também. Eu vou te dar o que estava a me amarrar, o que estava a me prender nesse plano. E eu ganharei a luz. Aí sim, aí eu vou me encontrar. Então não, o sono pro benzedor, que aprendo muito também nesse meio, para mim é algo único, para mim é algo magnífico. É algo sagrado, sim, Pedro. Pedro, a gente poder reencontrar um pai, uma mãe, alguém que para nós não foi especial, é especial. Então que pseudônimo daríamos para esse momento? O benzedor, nada menos do que magnífico. E eles me dizerem assim, meu amigo, ensina algo assim que minha filha possa dormir em paz, que ela possa ter uma noite bem relaxada, bem tranquila para mim estabelecer contato com ela. Pedro, tem tudo isso. E aí, repórter, tu acha que eu vou chegar para a pessoa e dizer assim, o teu pai está dizendo isso e isso e isso, que tu precisa dormir bem, estar em paz, porque ele vai estabelecer o contato. O momento que o benzedor esclarecer essa parte, eu posso induzir. E aí eu estarei errando. Eu tenho que filtrar o que eu posso dizer para os demais e o que eu não posso dizer, repórter. E quantas vezes acontece, repórter, se eu benzer, eu ensinar um modo da pessoa descarregar para ter não só uma noite, mas noites boas de sono, de tranquilidade e daquilo que nós chamamos, como nossos guias nos ensinam, recreio da alma. E aí eu contribuindo para proporcionar esse momento de paz. Pedro, os dois espíritos farão suas partes. A filha ou o filho que quer revê-lo, ouvir, e a vontade também do espírito, a saudade de ambos. Não é bonito? Não é sagrado? Então, sonho é só sonho, não é magia. É portal, é recreio da alma, repórter. E esse recreio da alma também é responsável por nos reservar grandes surpresas e reencontros, então, né? Assim como os mentores, por exemplo, espíritos de luz podem conduzir as pessoas até ti, como um dos instrumentos, ferramentas espiritual para ajuda. Meu repórter, nós falamos em sono, eu vou trazer um relato assim que também me marcou e me impactou muito, e vou ser bem breve, tá? Repórter, num lugar distante que o benzedor se encontrava, um dia conversando com um pessoal, e essa pessoa ficou amigo do benzedor, né? Graças ao Papai do Céu e à Mãezinha do Céu. Eu ouvi o seu relato assim, troquei outros com esse que admirado ficou, já que nós estamos no quesito sonho. Pedro, jamais vamos conseguir decifrar todos os sonhos, todos os desdobramentos. Eu costumo dizer, porque vários lugares que eu estou, quem me conhece, benzedor ou Ailton, podes me dar 1 minutinho, 2 minutinhos, porque eu vou te falar um sonho. Viu o que significa? E aí eu digo, Pedro, eu não sou o Gagliostro, que decifrava todos, né? Não, o benzedor alguma coisinha pouca assim eu posso. Mas, repórter, eu já vi assim, muita gente alcançar grandes êxitos por sonho. Já dei a minha contribuição a alguns, uma
pequena contribuição, isso é aquilo, né? E quando eu não sei e sou merecedor, o mentor do lado me sopra, né? Pedro, mas ele não vai me soprar tudo. Ele resume, ou ela. Pedro aí conversando com esse moço, e esse moço me disse assim: pois é, benzedor, nós falando de sonho, né? De sono. Ele me disse: é extraordinário. Eu já fui salvo, assim, eu já tive a minha vida salva e através do sono, do sonho, benzedor. Benzedor, esse repórter, uma pessoa de muito dinheiro, tá? Para variar, né? Pessoa de muito dinheiro conversando comigo, e aí disse assim: o benzedor, um dia passei a noite toda se sonhando que eu tinha um furo na testa, um rombo na testa, assim. Eu digo, um rombo como? Assim, tipo uma tampinha de refrigerante, mas bem no meio da testa. Eu mesmo me vi assim. E aí, assim, aquilo me deu um pavor, benzedor. Me deu um pavor, assim, que eu, toda noite sonhando com aquilo, e me acordei e fiquei com aquilo, assim, um furo na testa. O que seria? O que? Fiz as coisas que eu tinha para fazer, eu tomando café, aquilo não me saía, assim, da mente. Aquilo já estava, assim, me causando mal-estar, né? Que eu sentia que não era algo bom, mas eu não conseguia definir, decifrar o que. Benzedor, eu tomando café assim, com aquilo, e daqui a pouco mais se senta do meu lado o mentor, meu mentor. E conversa vai, conversa vem, e ele me disse assim: eu tive muito trabalho para te proteger, meu filho. E eu, atento, escutando, tu estás impressionado com a visão que tivesse, com um furo na tua testa. E ele, sim, eu tô... Meu pai, o que é? O que... Aquilo ali, eles dono de muitos campos, né, Pedro? E aí o vizinho lindeiro sempre teve olho no campo deles, e várias vezes quis comprar e eles não venderam. Pedro, e esse vizinho trouxe o que diria assim um pistoleiro, tá, no linguajar popular. Ele trouxe um pistoleiro para fazer essa maldade. O mentor disse, ele trouxe de longe, e aí eles fizeram um acerto, e que assim que ele fizesse, ele recebia a tal paga, meu filho. Eles acertaram para ele te ceifar a tua vida. E tu andasse para tal lado, assim, não sei se hoje eu não, benzedor, não lembro mais se, por exemplo, ele disse sul ou leste, tu andasse lá para as bandas do leste, assim, em tal campo. Sim, meu pai. Pois é, quando tu estivesse lá, assim, tu tava na alça de mira dele. Tu tava, assim, ó, na mira da luneta, da arma. E eu, do lado dele, eu tive que usar, assim, muita força de Cristo Nosso Senhor, para mim poder desvirtuar esse malfeitor, para ele não cumprir mas sim, e foi aí que ele te mirou. Ele estava mirando na tua testa. Seria assim. Então, com a ajuda de Cristo, o Pai Velho te livrou dessa. Eu tive que vibrar muito para ele entrar, para mim conseguir entrar em sintonia para ele não cumprir aquela maldade. E aí te foi mostrado para tua alma, no momento de desdobramento, na magia do sonho. Então, repórter, aí para muito pode dizer assim, é só uma bobagem. Não, sonho nenhum, por mais que a gente julgue esse ser ridículo ou bobo, o sonho nunca ele é bobo, Pedro. O que pode acontecer é nós não sabermos decifrá-lo. E que bênção a gente ter esse portal do sono para poder nos levar até esse tipo de mensagem, né? Com esses esclarecimentos, então, a gente chega ao final de mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe por nos permitirem receber essas informações. Gratidão, Benzedor, por mais... Grato. Por mais essa conversa. E muito obrigado também aos vocês ouvintes, né, que nos acompanham aqui. Fiquem à vontade para mandar para a gente ideias de pauta, o que gostariam de ouvir aqui no podcast, para que a gente consiga conversar cada vez mais de perto. O benzedor também agradece ao Grande Pai, à Grande Mãe, à luz divina, e deixava o meu agradecimento, a minha satisfação por mais esse momento sagrado. Um abraço a todos e todas, e luz divina
no corações de todos vocês. E o benzedor frisando que, meus amigos e minhas amigas, sonho é aquilo que existe de mais real. Abraço a todos. Não esqueçam de nos acompanhar também no Instagram, @falasdebenzedor. Lá também tem os links para participarem dos grupos e comunidade no WhatsApp, para a gente conseguir conversar cada vez mais e mais. Quem tiver sugestões e gostaria de fazer isso de uma forma um pouco mais privada, não ter essa identidade, né, mostrada nos comentários, pode chamar no Instagram, no direct também, que a gente conversa por lá. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.